A importância de ter uma reserva de emergência. Reserva de emergência é uma reserva financeira que você faz para te salvar, para te dar alguma proteção se acontecer algum tipo de imprevisto com você. Eu sou a Ellen, enfermeira investidora, e hoje vamos estar conversando sobre a importância de termos uma reserva de emergência. Qual a importância de ter uma reserva de emergência? O que é uma reserva de emergência? Uma reserva de emergência é uma reserva financeira que você faz para te salvar caso você tenha algum tipo de imprevisto com você ou com a sua família. Que pode ser porque você perdeu o emprego, porque você ficou doente, porque você sofreu um acidente, caso aconteça algum tipo de problema na sua casa, sei lá, estoure um cano que você precisa fazer uma reforma, entupiu o sanitário, você precisa trocar, também é uma coisa que você não estava esperando e aconteceu. Você estava viajando e teve algum problema no carro, também era algo que você não estava esperando, o carro quebrou e você teve que mandar ajeitar. A maior importância para mim numa reserva de emergência é conseguir sair de um gasto emergencial, sem empréstimos bancários e sem ter que pedir ajuda para amigos ou parentes. A maior importância para mim é que mesmo passando por algum tipo de problema, eu tenha a tranquilidade, a paz de saber que pelo menos para o básico, para o mais importante, para os que eu amo, eu consigo sim assegurar o mínimo. Como eu fiz para juntar a minha reserva de emergência, né? Primeiro, eu tive que saber qual era o meu gasto mensal. Quanto que eu gastaria por mês para sobreviver com água, luz, aluguel, conta de água, luz, aluguel, telefone, internet, comida. Quanto que sairia isso calculado, né? Esse é o mínimo. Outro passo é você planejar as suas finanças, acabar com as dívidas, viver um degrau a menos e sim poupar o máximo possível, economizar o máximo possível, de preferência minimamente 20% do seu salário. Se for o caso, corra atrás, vá atrás de fazer esse, de arrumar outro emprego. Se você acha que não consegue juntar o dinheiro para se organizar, para formar a sua reserva de emergência, corra atrás de um outro emprego, faça um quebra-galho, corra atrás de um extra, se organize, pense formas de você trazer mais dinheiro para a sua vida. Gente, comece com o que você puder, faça como você puder. É melhor você numa emergência ter 500, R$ 1.000 do que você não ter nada, caso você tenha uma urgência. Vamos dizer que você precise, sei lá, você fez suas contas e você viu que você precisa de R$ 2.500 para viver por mês, para viver todas as suas contas minimamente, e da sua família, desculpa. Você precisaria então, como eu faço para calcular essa reserva de emergência? Quanto que eu precisaria para montar a minha reserva de emergência, né? Depois que você sabe os custos mensais que você tem para manter você e sua família, quando você começa a economizar minimamente de 3 a 6 meses do que seriam os seus gastos mensais. Comece como você puder. É melhor que na emergência você tenha R$ 500.000 do que você não tenha nada, caso você tenha algum tipo de problema. Vamos dizer que você fez suas contas e viu que você precisa, sei lá, de R$ 2.500 para sobreviver, para cobrir todas as suas contas minimamente e da sua família, né? Você precisaria então 2.500 vezes 3, seria R$ 7.000, R$ 7.500, e se fosse vezes 6, seria 15.000. Como você pode fazer para começar a juntar esse dinheiro?
tire minimamente, como eu já falei, cerca de, sei lá, o ideal é 20%, mas tire o que você puder. Você reserve, sei lá, 5% do seu salário minimamente para colocar no local que seja seguro, onde você tem que deixar seu dinheiro na reserva de emergência, num lugar que tenha baixa volatilidade, que seja seguro e que você consiga acessar da forma mais rápida possível caso você precise. Exemplos seria as contas bancárias, seja de bancos normais, bancos físicos, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, ou seja nos bancos digitais, Nubank, Inter, Sofisa e qualquer banco digital que tenha um mínimo de segurança. Você também pode optar por deixar seu dinheiro no Tesouro Selic ou no CDBs que pagam minimamente 100% CDI, ou mesmo em fundos de investimentos que tenham prazos curtos, com no máximo de 1, 2, 3 dias de resgate, depois que você solicita, né? Caso você precise de dinheiro de imediato, você precisa correr atrás do que é o mais rápido, mais fácil, mais certo para você. Quando eu comecei a economizar dinheiro, comecei a organizar minhas contas porque eu queria sair do Brasil, né? Eu queria ir morar fora, era um sonho que eu tinha há muito tempo. E eu sabia que eu ia precisar de uma reserva de emergência para esses primeiros meses quando a gente chegasse na Itália, né? Porque a gente não sabia quanto tempo que a gente ia ficar sem conseguir trabalhar, sem ter renda, sem ter o dinheiro entrando, né? Então a gente calculou o dinheiro que a gente ia precisar minimamente, sem luxo, sem gasto, sem nada. Aluguel, conta de água, luz, calção do aluguel, caso fosse preciso, comida minimamente, telefone para mim e para o meu esposo e internet, né? Telefone com internet. E aí a gente calculou qual seria esse mínimo para a gente se manter, sei lá, por mais que as coisas ficassem difíceis, não era possível que a gente fosse passar mais de 8 meses sem trabalhar os dois, né? Então, quando a gente saiu do Brasil, ele saiu primeiro, depois eu vim. E aí, quando eu saí, eu tinha dinheiro guardado num banco do Brasil para a gente viver nós dois de uma forma bem restrita aqui, de 6, 8 meses, um ano, mais ou menos, né? E aí, por sorte, por bênção divina, a gente não precisou utilizar esse dinheiro, né? Mas quando você vai fazer uma mudança tão grande na sua vida, no meu caso, a minha reserva de emergência foi montada porque eu estava indo embora do Brasil. E caso tudo desse errado e a gente precisasse voltar, ou mesmo precisasse desse dinheiro aqui na Itália, a gente tinha que ter sim algum dinheiro para nos manter, né? Eu demorei mais ou menos 1 ano e meio focando total nesse projeto de ir embora para a Itália. E assim foi que eu montei a minha reserva de emergência. Por sorte, a gente quando chegou aqui começou. Por sorte, quando eu cheguei aqui, logo em seguida, meu marido começou a trabalhar e logo depois, demorou alguns meses, eu consegui arrumar um emprego e foi na minha área, foi como enfermeira já quando eu cheguei aqui. E isso foi sim uma coisa que nos salvou, mas eu lembro do meu período de angústia aqui, com medo de caso a gente não conseguisse emprego, como ia ser a nossa vida, a gente ter que voltar para o Brasil, e se a gente gastasse esse dinheiro e todas as preocupações que a gente tinha. Com o dinheiro certo guardado, eu sofri tanto psicologicamente, meu marido também com preocupação de que caso não desse certo, mesmo com o dinheiro certo guardado, imagina se a gente não tivesse essa reserva, entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês, não queiram passar aperto, né? Tentem se precaver o máximo possível. Eu sei que tem gente que ganha muito mal, né? Então, não tem outra coisa a fazer, gente. É se mexer e tentar procurar extra, tentar procurar outra forma de ganhar dinheiro.
Em Fortaleza eu fazia Uber, eu era enfermeira, tinha 3 empregos e mesmo assim eu fazia Uber. Quando eu fui para Florianópolis, eu pegava todos os extras que apareciam do Covid dentro do que minha chefia deixava fazer, né? E arrumei um outro emprego noturno de enfermeira também no período do Covid e fiquei com 2 empregos com a carga horária bem alta durante um tempo para poder juntar esse dinheiro para vir embora, né? Para fazer a minha reserva de emergência. E hoje em dia eu falo, graças a Deus, que eu passei por todas essas coisas e que a chave mudou na minha cabeça. Então, não queiram passar por apertos, tentem se organizar para que a reserva de emergência alivie um pouco caso aconteça algum problema. Você saber que pelo menos financeiramente você tem como sair daquele problema, ou você tem como se proteger durante aquele período, né? Você tem uma proteção minimamente para aquele período de angústia que você vai passar, porque qualquer tipo de problema é problemático, né? Aqui na Itália a gente chegou a usar a reserva de emergência, não do Brasil, mas a outra que a gente já começou a montar aqui, porque 2 vezes eu fiquei doente de ficar mais ou menos 40 dias sem trabalhar. E aí aqui eu não tenho contrato, assim, eu tenho um contrato que é como se fosse por CNPJ, né? Que eu sou responsável por mim, se acontece qualquer coisa comigo, ninguém me paga. Então, pensando em todas essas coisas aqui, a gente tá agora de novo na peleja de conseguir montar a nossa reserva de emergência para deixar a gente tranquila em relação a tudo, em relação aqui. A gente tem a nossa reserva de emergência no Brasil, que já está montada. Por sinal, eu até desfiz um pouco desse dinheiro, porque eu peguei o dinheiro da reserva de emergência e aproveitei as promoções que estavam tendo nos fundos imobiliários e comprei. Mas desfalquei pouco da nossa reserva de emergência de lá, que em 2 meses mais ou menos eu consigo repor. Acho que até antes disso. E a minha reserva de emergência daqui com meu marido, a gente tá quase completa do que a gente precisaria para se manter, sei lá, num aperto, 8 meses, né? Que a gente sempre ficou pensando nesse negócio de 8 meses. Se Deus quiser, a gente nunca vai precisar usar. Mas, falei para vocês como tá sendo, como eu fiz na minha vida e espero que seja útil para vocês. Vou ficando por aqui, Ellen, enfermeira investidora. Tchauzinho. Tenha uma semana maravilhosa, abençoada para todos nós. Tchauzinho.